Amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus alimente o nosso pensamento de esperança, de confiança e fé. Vamos hoje unir os nossos pensamentos para que possamos compreender a grande lição que os Espíritos têm nos trazido como instruções, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditosos aqueles que ama, pois que não conhece a miséria da alma nem a do corpo, tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, ao seu turno, vem procurar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz ao homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito tem hoje de resgatar da matéria o homem. Disse eu que, em seus começos, o homem só instinto possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que nos granjeará muito mais do que os bens terrenos a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Amado Jesus, é com muita alegria que dirigimos o nosso pensamento até o Senhor, agradecendo desde o início por tudo que tem nos ensinado e nos ofertado, especialmente no campo dos sentimentos, do amor fraterno e da caridade plena. Senhor, envolvei os nossos pensamentos nesta manhã, junto a tantos corações que participam conosco deste banquete de luz que a espiritualidade nos oferece. Que possamos, unidos, nos fortalecermos na fé e na esperança, e que seu olhar meigo e terno estimule os nossos pensamentos crescentes a sair dos instintos para sentir a grandeza dos sentimentos maiores. Mestre querido, que o seu amor alcance os corações em dor, todos aqueles que ora estão nos hospitais,
nos seus lares, mas que sejam socorridos pela sua misericórdia. Amparai os médicos, intuindo-os para que eles efetuem o melhor procedimento para todos. Socorrei os mais necessitados e fortalecei-nos, Senhor, para o bom combate, e que a doce paz se permaneça em nossos corações. Que assim seja. Meus queridos irmãos, sinto-me até com dificuldade para trazer esse comentário, porque ainda não temos na nossa plenitude essa lei do amor. Mas, como o Evangelho nos traz pela mensagem de Lázaro, é que nós estamos progredindo, avançando. E o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus. É o sentimento por excelência. E esse sentimento, ele sai dos nossos instintos, porque nós fomos criados simples e ignorantes da verdade, da formação desses sentimentos. Então, nós vamos ver que Jesus trouxe para nós um novo mandamento que nos ensina a amar uns aos outros como ele nos amou. É importante que a gente possa pensar que dentro de nós existem lampejos de amor ou sentimentos de fraternidade que já foram desenvolvidos, que já vem sendo vivenciado por muitos séculos, aprimorando o nosso olhar para as questões da imortalidade e lembrando de uma passagem, de uma fala de Jesus, onde está o seu tesouro, está o seu coração, para mostrar para nós que os sentimentos, ele tem uma força muito importante, grandiosa dentro de nós, que nos eleva. Então, nós vamos ver que é um ponto delicado do sentimento, é o amor. Porque não é esse amor paixão, não é esse amor vulgar, esse amor de desejo, não é isso. É como diz o Evangelho, nessa beleza de expressão, esse sol interior que condensa e reúne seu ardente foco, todas as aspirações e todas as relações sobre-humanas. Jesus veio para nos ensinar a amar. E nós vamos ver que quando ele nos fala que era necessário amar o nosso próximo, é preciso também que a gente compreenda que existe uma diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é bem diferente, é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque o ama a teu próximo institui um dever que eu tenho para amar todos, porque somos todos filhos de Deus. Então, nós temos que ter uma ação que seja uma ação mais razoável e que o homem possa cogitar sempre de que nós todos somos aprendizes deste amor. E o aprendiz, ele vai amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou. Então, o mestre, ele refere a isto a uma reunião entre os amigos queridos na intimidade dos nossos corações. Quando eu amo o meu próximo, eu estou amando aquilo que está reverberando no meu coração. E a recomendação de Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, nos assegura que a verdadeira solidariedade. E isso ele mostrou aos discípulos, isso ele ensinou aos discípulos. E é por isso que esse mandamento o amor é um novo mandamento que estabelece na nossa intimidade uma força legítima para que nós possamos, onde estivermos, no nosso trabalho, no nosso lar, sempre percebendo que há um sacrifício para compreender as dificuldades do outro. No entanto, quem ama sente também amado. E isso nos faz agradecer a todos os instantes pelo bem que Deus tem nos oferecido e tantos irmãos que estão conosco que vai nos auxiliar. Mas para que a gente possa entender isso de uma forma mais ampla, Jesus nos deu o Consolador prometido
para que ele pudesse fortalecer esses laços que nos unem. E o Espiritismo, ele vem proporcionar uma outra palavra do alfabeto divino. O que quer dizer isso? Jesus falou do amor. Nós vamos ver que o amor em primeiro lugar. Depois ele vem nos mostrar que o Espiritismo trouxe para nós uma outra palavra que nos mostra a nossa imortalidade, que nos mostra que somos necessários aprender a amar, que é a reencarnação. Por quê? Porque nós não morremos. Então, é pelos laços da reencarnação que nós vamos fortalecer os nossos sentimentos, o nosso amor. Então, nós sabemos que quando o Evangelho diz o sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje de resgatar da matéria o homem, isso é extremamente importante. Se o sangue resgatou o espírito, ou seja, a reencarnação, a volta do espírito ao corpo, nos faz encontrar com aquele irmão para que nós possamos aprender a amá-lo e resgatar dessa matéria tudo aquilo que é do espírito. E nós acreditamos que nós estamos vivendo esse momento hoje, em que nós já sabemos que somos um espírito, em que sabemos que aqueles que convivem e relacionam conosco na nossa caminhada também são espíritos. Então, em qualquer círculo do Evangelho, onde nós vamos estar, nós temos que guardar essa característica que é muito forte, que Jesus nos trouxe, para que nós possamos compreender que o amor, ele está dentro de nós. E esse amor, ele vive no santuário dos nossos corações. O santuário do coração está ligado aos sentimentos que despontam do nosso pensamento. Então, nós vamos ver que tudo isso nos dá uma alegria e também uma esperança de progresso, porque eu sei que através da reencarnação eu possa avançar nesse sentimento tão glorioso que é o amor e compreendendo que quanto mais próximo eu caminhar junto àqueles que estão comigo, maior é a minha força, a minha coragem, o bom ânimo. E com isso eu vou vencendo os meus instintos grosseiros, porque nos relacionamentos nós passamos a perceber as nossas grandes diferenças. E também nós temos que ver o grande exemplo que nós temos aprendido com Jesus, que é a natureza. Toda semente, ela encerra a árvore, o fruto, aquilo que ela vai representar. Então, em nós também, nós somos ainda um fruto que está desabrochando desta árvore divina da natureza. É preciso que a gente possa ver que os instintos são as germinações e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. Então, nós vamos ver que os seres menos adiantados, eles vão emergindo pouco a pouco. Não adianta eu querer cobrar do outro aquilo que ele não vivenciou, aquilo que ele não construiu. Então, o espírito, esse ser que somos, precisa ser cultivado como um campo. Olhando para a natureza, o lavrador que trabalha com tanto apreço para preparar o terreno para lançar a semente, assim temos sido nós. Jesus tem preparado o nosso terreno com a verdade, dando-nos o exemplo da libertação desses sentimentos doentes. E nós vamos compreender então que a lei do amor é que nos liga e é que nos fortalece os nossos lares, os nossos laços. E nós vamos ver que nesse fortalecimento de laços, nós vamos sentir dentro de nós que o amor é a essência divina. E essa essência divina está dentro de nós, todos nós a trazemos. Então, nós vamos ver que a um ente ou um objeto qualquer, disse o Evangelho, porque há entre vós indivíduos que têm um coração a transbordando de amor e despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até coisas materiais.
espécies de misantropos que se queixaram da humanidade e, em geral, a resistiram ao pendor natural de suas almas, que busca em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. Nós vamos ver então que aqueles que repugnam a reencarnação, eles também não compreendem o que seja os laços do amor que vão nos unir. E essa tarefa ela é longa, mas nós todos chegaremos a Deus, porque a lei do amor, ela constitui o primeiro e o mais importante preceito de nossa doutrina. O amor cobre a multidão de todos os nossos pecados, os nossos erros. Então, é preciso que a gente compreenda que nós devemos amar muito a fim de sermos amados. E esse pensamento, ele é tão justo que nós vamos percebendo que à medida que nós vamos caminhando, que nós vamos desenvolvendo esse sentimento, nós nos tornamos mais leves, né? E o amor, no sentido profundo do termo, promove em nós a lealdade, nós nos tornamos mais conscienciosos e nós vamos ver que todos nós somos capazes de amar bastante para que todos nós sejamos amados. O amor, portanto, meus irmãos, em qualquer círculo do Evangelho, em qualquer momento que nós estivermos falando do Evangelho, nós vamos ver que é uma característica dos argumentos que Jesus nos traz para que nós todos possamos encher o nosso coração de amor, de ternura, de fidelidade, e isso vai nos mostrar quanto nós precisamos sair de nós mesmos para entender a necessidade do nosso irmão. Então, nunca esqueçamos amar bastante para que nós todos sejamos amados. E este amor, nós precisamos, como o campo, estar sempre olhando e cuidando dele, para que ele não se transforme apenas no amor-paixão, no amor-desejo, porque esse não é o amor que Jesus veio nos ensinar. O amor há de nos resgatar o espírito da matéria. Este é o papel de hoje. Estamos resgatando os nossos erros com compreensão, mas acima de tudo, com a luz da razão, para que o sentimento seja sempre esse ósculo divino que está em nossos corações. Agradeçamos a Jesus pelo amor que Ele nos trouxe, pela essa seiva divina que nutre os nossos pensamentos e que tantas vezes sentimos carência dela. Mestre querido, que nesta hora sublime possamos receber este amor dos nossos benfeitores amigos a estender a mão sobre nós, em que nós nos esforçamos para unir os nossos pensamentos a estes irmãos, a fim de recebermos as gotas sublimes desse orvalho de luz que o Cristo nos oferece. O amor é o orvalho de Deus, que cada dia chega até nós em gotículas de tão grande importância. Sustente-nos, Jesus, nesta hora, e leve aos nossos familiares, amigos, a mesma dádiva, Senhor, de que hora está nos oferecendo. Fluidifique a nossa água, Senhor, para que ela se transforme também no lenitivo maior, a nos fortalecer a saúde espiritual. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa olhar por toda a humanidade. Queridos amigos e irmãos, deixamos nos vossos corações o ósculo de ternura, de amor e de alegria dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo a Eurípedes que nos agasalhe com seu olhar e que nós sejamos fortalecidos hoje e sempre. Que assim seja, queridos irmãos.